Cordiais saudações a toda a comunidade académica moçambicana, a comunidade académica africana e a comunidade académica do mundo inteiro. Estamos aqui para apresentar a palestra com o tema O papel da educação superior no desenvolvimento de Moçambique. E para essa palestra contamos com 3 oradores principais. O primeiro orador é o professor Dr. Luca Bussotti, que vai falar sobre o ensino superior e desenvolvimento, onde vai refletir mais sobre os desafios na produção de saber no contexto africano. Além disso, vamos contar com o professor Dr. Rodrigues Nhuane Kumbani, que será o nosso segundo orador, que vai falar sobre o contributo da formação superior policial no desenvolvimento de Moçambique. E, finalmente, teremos a apresentação do professor Dr. Carlos Sitoi, que vai abordar o tema sobre o papel da educação superior no desenvolvimento de Moçambique. Saudações a todos e particularmente ao Dr. Batoni, que agradeço pelo convite. Bom, é assim, eu mais ou menos sabia quais eram os assuntos dos outros oradores, portanto eu tentei ir para um caminho um pouco diferente e, por assim dizer, um pouco longe, talvez, do ponto de vista cronológico. Em que sentido? Bom, no sentido de que, consoante um pouco a minha experiência direta e um pouco os dados que temos a nível internacional, a nível continental e nacional, eu acho que nós estamos diante de uma crise global da universidade, não só em Moçambique, mas a nível mesmo internacional. Uma crise global que se depara fundamentalmente com todas as 3 funções que, em princípio, uma universidade devia desempenhar. Ou seja, a formação, portanto, a parte didática, a extensão, o apoio à sociedade civil, o relacionamento, não é, com aquilo que está fora da universidade, e a ciência em termos de produção de saber. É óbvio que essa crise encontra momentos diferenciados consoante o contexto, mas eu acredito que seja mesmo uma crise global. E, portanto, foi a partir daqui que eu tentei começar a raciocinar em volta das razões dessa crise e depois, no fim, vou fazer algumas considerações sobre como esses elementos fraturantes da universidade no seu todo poderiam ser ultrapassados. Bom, o primeiro aspecto dessa crise é uma crise que tem a ver com, se calhar, com a missão, não quero dizer principal, mas a mais direta da universidade, ou seja, a missão da formação. Eu vejo que um pouco, quer dizer, em todo o mundo, a universidade se transformou num sujeito que basicamente avalia. E que se tornou, agora exagerando um pouco, um tribunal, não é? Um tribunal que tem mais ou menos o monopólio da verdade, ok? E, portanto, diante dessa situação, a universidade visa muito mais instruir do que formar. E, por seu turno, em todo o mundo, a universidade também é avaliada. É avaliada por organismos centrais, governamentais, em Moçambique, o CNAC, e isso geralmente é feito de forma extremamente burocrática e geralmente quantitativa, não é? Portanto, é uma série de, como posso dizer, de avaliações. A universidade avalia ou julga, não é? Os estudantes, mas a universidade, por seu turno, é avaliada
por parte de organismos superiores. O que é que falta? Bom, do meu ponto de vista, falta a formação do homem. Portanto, um dos aspectos centrais, vamos ver daqui a pouco, das primeiras universidades, que era justamente a formação humana, eu acho que neste momento, um pouco em todo o mundo, está a faltar. Consequentemente, a extensão é, se calhar, o elemento mais crítico da universidade. Eu vejo em todos os cantos do mundo uma enorme dificuldade em a academia se relacionar com a sociedade civil. E, portanto, eu vejo uma academia muito isolada, não é? E hoje estamos a falar da contribuição que a academia dá ao desenvolvimento. Bom, certamente que um trabalho sério de extensão ia contribuir para esse desenvolvimento, para a partilha do saber, etc. E, finalmente, a ciência, um dos objetivos da universidade é certamente a produção de saber, mas hoje em dia a universidade se depara com vários condicionalismos burocráticos, políticos, financeiros, etc. E isso, principalmente em África, constitui um grande entrave para que a universidade possa desenvolver novas formas de saber e, portanto, a tendência é repetir e reproduzir um saber que, se calhar, está sendo produzido fora da universidade. Portanto, este é o quadro, de uma forma assim muito sintética, que eu vejo a nível dessa crise estrutural da universidade. Agora, eu vou tentar ver quais foram os motivos, não é, desse desastre, entre aspas, a partir das origens das universidades. Eu não quero fazer a história do homem, mas eu acredito que a situação em que estamos depende, em larga medida, de uma série de fatores. Um deles é que perdeu-se, em larga medida, a orientação originária daquilo que era a universidade. Bom, vou resumir. A universidade contemporânea tem suas origens na Idade Média. Eu aqui dei alguns exemplos, por exemplo, a Universidade di Salerno, na Itália, que foi a primeira escola médica, de Bologna, direito, e de Paris, de teologia e filosofia. E como é que surge essa universidade? Essa universidade, na verdade, não surge para um impulso central, de uma autoridade central, mas surge como uma corporação, uma corporação típica da Idade Média. E a corporação, ou seja, um agrupamento de pessoas com profissões diferentes, a corporação era composta por parte de docentes e de discentes. Portanto, é assim que surge a universidade. Ou seja, quando a gente fala de autonomia universitária, retirar esta autonomia significa ferir a própria essência da universidade, porque a universidade surge como elemento autônomo. E depois desse surgimento muito, digamos assim, bottom-up, naquela altura quase que não havia estados nacionais, e a única autoridade, digamos assim, internacional, universal, pelo menos ao nível europeu, era a Igreja Católica. E o que é que fez o Papa? Bom, o Papa deu privilégios econômicos e jurídicos às universidades. E, portanto, estatutos, regras, programas, etc., eram feitos pelas universidades, que obviamente deviam reconhecer a autoridade do Papa, mas é muito importante saber que toda a regulamentação interna era feita por cada universidade. E o sistema, digamos, da universidade era mesmo um sistema
que visava a universalidade, ok? Eu aqui usei uma expressão, universidade como cidadela do saber, etc. Ou seja, nós estávamos numa época em que, paradoxalmente, havia menos liberdade de hoje, porque, obviamente, quem ia contra os ditames da igreja passava mal. Mas o reconhecimento da autoridade do Papa fazia com que o próprio Papa estimulasse o debate dentro das universidades, porque ninguém detinha a verdade. O único que detinha a verdade era o Papa. E, portanto, havia uma situação, digamos assim, de pares entre os docentes e os estudantes. E, portanto, emergiu esse método escolástico que era feito de lezio, questio, disputatio e determinatio, que era um método muito interessante. Ou seja, era um método centrado num diálogo contínuo e numa confrontação intelectual aberta e livre entre estudantes e docentes, uma vez que ninguém detinha o monopólio da verdade, mas todos deviam usar a razão. Portanto, se procurava utilizar a razão de uma forma, digamos, coletiva. Por exemplo, no exame de licença, a nossa licenciatura, você era admitido só depois de ter passado por mínimo 2 disputações, ou seja, depois de ter defendido o seu trabalho diante da comunidade acadêmica. E tinha o público também podia colocar questões. Portanto, era uma modalidade de ensino, de procura de um saber que não tinha nada a ver com o tribunal, absolutamente nada a ver. Portanto, essa comunidade, hoje se diria em termos filosóficos, essa convivialidade que caracterizava as primeiras universidades. Eu acho que perdeu-se muito disso. A defesa da liberdade também era uma defesa muito séria. Por exemplo, Léo Moulin, que é um dos grandes autores da história das universidades no mundo, assinala que a Inquisição, que era uma instituição, digamos, não muito simpática, raras vezes interveio para punir docentes que não estavam na linha da igreja. E quando isso aconteceu, as universidades protegiam os seus docentes. Por exemplo, Pietro, em português seria Pedro de Albano, era um docente da Universidade de Padova, uma das mais antigas do mundo, que recusou entregar às autoridades eclesiásticas esse docente que tinha sido condenado. Mesma coisa com Wycliffe, não é? na Inglaterra, e, portanto, havia sempre este espírito comunitário dentro da universidade. Bom, 2 palavras muito curtas, eu depois irei desenvolver esses conceitos quando chegar a altura de publicar o livro. O saber. Bom, é interessante ver que, por exemplo, o Papa Urbano VI, em 1388, na altura da fundação da Universidade de Colônia, dizia o seguinte: é preciso difundir a ciência e desanuviar a ignorância do saber. E a missão da universidade devia ser uma missão útil à comunidade e aos indivíduos. Agora, me parece muito atual esta afirmação, assim como a adoção do método. O método, ainda estamos no século XII, João de Salisbury, que foi bispo de Chartres, condena os mestres que procuram ostentar a sua erudição
diante da comunidade acadêmica e dos estudantes. Portanto, aquela metodologia de ensino ex cátedra, etc., era condenada naquela época. E, ainda por cima, é interessante ver que o problema da massificação do ensino e da igualdade de acesso ao ensino superior não é de hoje. Por exemplo, em Oxford, nesse trecho temporal entre 1380 e 1500, a população estudantil era formada por 61% de filhos de camponeses. E a igreja, por exemplo, Urbano V, deu no século XIV 1400 bolsas, recomendando constantemente de fornecer alojamento aos estudantes pobres. Portanto, como vocês podem ver, mesmo na época de fundação das universidades, os problemas não eram muito diferentes em relação à situação atual. Agora, quando é que temos uma viragem significativa? Certamente com a reforma de Lutero, que teve o mérito de laicizar e secularizar o ensino. Portanto, já não havia uma, digamos, autoridade religiosa a que todos deviam estar submetidos. Mas também, nesse caso, quem é que depois assume, digamos, o monopólio da verdade? É o docente, é o professor. Uma vez que a igreja sai praticamente, pelo menos nos países tipo Alemanha, França, Inglaterra, principalmente. Mas uma vez que a igreja sai do controle das universidades e as universidades começam a depender diretamente dos estados, portanto laicos, é evidente que começa a se afirmar esse ensino ex cátedra. Okay? Portanto, é o docente agora que tem o monopólio da verdade e começa o distanciamento, digamos, aquele sentido comunitário começa a ser quebrado. E nos dias mais próximos, como defende, por exemplo, Heidegger, que não só foi um grande filósofo, mas também durante um certo período foi reitor de uma universidade na Alemanha, o saber acadêmico se transforma cada vez num saber de tipo técnico. E a burocracia acadêmica é que assume o poder. Portanto, os saberes são segmentados, não comunicam, e, portanto, a universidade se transforma numa universidade meramente técnica. É por isso que eu, inicialmente, estava a dizer que a universidade perdeu o seu valor de formação e se vem caracterizando por um valor de instrução, de formação meramente técnica. Começam a ser fundadas faculdades, departamentos, a perda da centralidade do estudante e, portanto, uma nova centralidade que está no docente, mas também no corpo técnico, portanto, na burocracia universitária. É aqui, do meu ponto de vista, que o saber se torna repetitivo e a academia se torna um tribunal. Portanto, fora, digamos, daqueles saberes codificados, o estudante passa mal, ok? Portanto, é preciso mesmo aderir àqueles saberes codificados por parte do corpo docente. Portanto, é extremamente complicado trazer inovações dentro deste contexto muito burocratizado e muito tecnicizado. Bom, e a África, mas certamente vocês vão falar de uma forma muito mais aprofundada. Em África, a situação em 2020 era essa, portanto, mais de 1.200 instituições de ensino superior reconhecidas, 8,9%, ao passo que a população africana é 16% da população mundial. Portanto, a verdade é que nós temos problemas graves de qualidade, etc., mas como podem ver, em termos de, digamos assim, massificação, popularização, é um pouco um mito, porque tem mais população, não é?
em termos de relacionamento geral, com a demografia geral, do que universidades, ok? E dentro deste quadro tem mais universidades privadas do que públicas. Esse é outro problema que se calhar vamos debater, porque os meus colegas são quase todos, digamos, membros ou dirigentes de universidades privadas. 164 das 200 top ranking universidades são públicas, ok? E em África. E 8 de 10 são sul-africanas. Portanto, esse é outro problema, digamos, que tem a ver com a distribuição do saber dentro do continente africano. Codesria, que é o principal centro de pesquisa em ciências sociais em África, há muito tempo está a chamar a atenção sobre uma das limitações principais da universidade africana, ou seja, a violação da liberdade acadêmica. Que desde os anos 80, a Codesria está a chamar a atenção, este é um dos maiores desafios hoje em dia da universidade africana, e me parece que a situação não tende a melhorar. Bom, outros desafios, obviamente, são fundos insuficientes, isso leva a uma pesquisa muito escassa, uma produção do novo saber incipiente, e inclusivamente uma falta de harmonização entre os diferentes sistemas acadêmicos africanos, o que impede, assim, por exemplo, como se faz na Europa, uma troca constante de docentes e de estudantes, que seria um elemento muito importante para garantir a internacionalização. Bom, em Moçambique, eu acho que em Moçambique nós temos, de uma forma acentuada, aquelas rupturas, aqueles elementos fraturantes que eu estava a assinalar no sentido geral. Ou seja, me parece que temos, mas depois os colegas certamente vão me desmentir ou vamos debater, me parece que temos dentro da comunidade acadêmica uma fratura entre docentes, discentes e o corpo administrativo. A universidade se torna cada vez mais um tribunal. Isso, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, eu frequento, por assim dizer, várias universidades públicas e privadas como docente convidado, e estou a reparar uma certa tendência para uma transformação da universidade cada vez mais num tribunal que julga do que num lugar de procura de novos conhecimentos. Temos condicionalismos políticos bastante evidentes, os fundos de pesquisa me parecem poucos, e dentro e fora da universidade, porque temos, por exemplo, o Fundo Nacional de Investigação, que eu acho que devia ser implementado e devia ter critérios muito mais transparentes de distribuição de fundos. E, infelizmente, a produção acadêmica, isso, quer dizer, é suficiente ver os vários rankings internacionais das universidades moçambicanas, com a parcial exceção da Eduardo Mondlane, é bastante modesta, e o surgimento de centros de pesquisa independentes, o IESE, o OMR e outros, faz com que sejam eles, basicamente, que produzam saber principalmente nas áreas de ciências humanas e sociais, e vejo também uma ruptura entre instituições de ensino superior públicas e privadas, ou seja, parece que são quase dois mundos diferentes e quase que independentes. Portanto, esse é digamos, o quadro, brevemente, que eu vejo no sentido geral, depois em Moçambique, e, portanto, a grande questão é qual universidade para que tipo de desenvolvimento. Bom, como dizia no início, a crise é uma crise geral e global,
o primeiro elemento são os investimentos públicos. Os investimentos públicos são cada vez menores, os condicionalismos políticos cada vez maiores, principalmente no sul global. Não sou em Moçambique, eu estou no Brasil. No Brasil, talvez a situação seja pior do que em Moçambique. E depois nós temos essa figura que, com toda a nossa pedagogia do ensino centrado no estudante, etc., mas me parece que a figura do docente ex-cátedra continue, pelo menos na maioria dos casos, a caracterizar a universidade, não só em Moçambique, mas também em Moçambique. E depois temos o domínio das burocracias acadêmicas. Se vocês quiserem, eu posso dar exemplos da Itália, de Portugal, de Brasil, de Moçambique, desse domínio mesmo de burocracias acadêmicas que condicionam de uma forma extremamente significativa a vida da universidade. E depois temos a aceleração das universidades privadas. 33% dos estudantes do mundo estudam em universidades privadas. E isso não é um elemento negativo a priori, mas é um elemento que deve empurrar, eu acho, as universidades privadas para uma constante melhoria da sua oferta acadêmica. É evidente que as universidades privadas passam mal porque elas foram concebidas inicialmente no mundo anglo-saxônico como universidades caras, destinadas a elites econômicas, que, portanto, cujos estudantes pagavam muito dinheiro e, portanto, havia sempre uma situação de lucro que é necessária para as universidades privadas. Agora, transportar esse sistema numa realidade como Moçambique é muito complicado por razões óbvias. E, portanto, eu acredito que o grande desafio que nós temos hoje vou fechar essa minha fala, é o tempo da academia. Ou seja, todos nós que estamos envolvidos na academia, eu acho que não dedicamos o tempo suficiente à academia e a maioria do tempo é destinado a tarefas burocráticas. Portanto, isso obviamente que retira muito do nosso tempo das atividades principais, atividade de formação dos estudantes, de extensão e de produção de saber. Portanto, esta, mais ou menos, do meu ponto de vista, é a situação. Depois, se calhar, poderemos voltar a dialogar sobre quais poderiam ser possíveis saídas para ultrapassar esta situação. Bom, doutor Domingo, já não sei se falei muito, mas por enquanto é tudo. Obrigado. Muito obrigado, professor Bussotti. A apresentação foi excelente. Fazendo um resumo aqui, deu para perceber que o professor Bussotti refletiu em torno dos 3 pilares do ensino superior. Falamos do ensino, da investigação, pesquisa, mas também a questão da extensão universitária. E dedicou-se muito a explorar esta componente da extensão universitária como se fosse o elemento crítico que precisava de ser repensado da forma como é que está a ser desenvolvida atualmente. E tentou também refletir um pouco sobre a questão da relevância do ensino superior na atualidade, em função daquilo que são as missões tradicionais da universidade antiga. Então, significa que o professor Bussotti fez uma digressão na história da universidade, fazendo uma pequena reflexão sobre os avanços e retrocessos até chegarmos atualmente. E neste processo de análise do professor Bussotti, não esqueceu a questão da autonomia universitária, que é um dos aspectos que tem sido debatido em muitos fóruns acadêmicos que refletem sobre educação profissional. E a última contribuição do professor Bussotti, que é muito importante para nós, é o desafio dos docentes e investigadores das instituições de ensino superior, que muitas das vezes tendem a usar, usam a sua profissão de dupla maneira e pode pôr em causa aquilo que são as atividades normais de pesquisa e extensão. Significa que os docentes muitas das vezes gastam mais tempo
a fazer atividades administrativas e dedicam pouco tempo em preparar aulas e desenvolver pesquisas para o bem da própria universidade. Tivemos uma questão no chat do professor Citoio, mas a questão depois foi ultrapassada, mas queria pedir ao professor Bussotti que tentasse analisar um pouco sobre os impactos que mais ou menos a questão da liberalização da educação superior trouxe para Moçambique. Será que o fato do mercado abrir na década de 90, de 1900, em Moçambique, abrir para instituições de ensino superior privadas, foi uma solução para a massificação do ensino superior, ou ainda complicamos mais o processo de educação superior? Será que o fato de abrirmos espaço para instituições de ensino superior privadas não pusemos em causa aquilo que é a qualidade do ensino, já que temos mais universidades? Atualmente estamos a falar de cerca de 53 ou 56 universidades a operarem em Moçambique, e dessas 50 e tal universidades a operarem em Moçambique têm limitações sérias de financiamento, tanto para instalações, tanto para laboratórios. As bibliotecas, se formos a visitar algumas instituições de ensino, são precárias. Então, como fazer com que a liberalização do ensino superior em Moçambique seja um sucesso e não um fracasso? Então, esta é uma questão de provocação para o professor Bussotti, para vermos mais ou menos se explorávamos um pouco esta dimensão do financiamento ao ensino superior. Sim, obrigado, doutor. Oh, não é uma provocação, é uma questão que está ali, na realidade. Bom, eu acho que foi uma medida que devia ser feita, porque nos anos 90, quando houve a liberalização, digamos, generalizada, porque não foi uma medida que teve a ver apenas com o ensino superior, em todas as áreas, né? Foi assim. O problema é como é que isso foi feito, porque naquela altura tinha muita pressão de os estudantes que não conseguiam entrar nas universidades públicas terem um acesso ao ensino superior. Eu acho que isso é um direito das pessoas, o direito à formação. Quanto a isso, não tem dúvidas. Portanto, as instituições privadas de ensino superior deram uma resposta imediata. O grande problema, do meu ponto de vista, é que ainda não saímos do imediatismo. Ou seja, eu posso perceber que naquela época não houve muito controle, podemos dizer, não é? Mas, hoje em dia, nós estamos numa fase, digamos, de estabilização. Só que como é que isso está sendo feito? Bom, me parece que está sendo feito, estamos ainda na mesma lógica, através de tribunais, CNAC, Ministério, etc., que, por exemplo, mandam fechar instituições por aí fora. Mas o problema não é hoje, o problema foi como o processo foi feito. Portanto, seria necessário, mas isso também leva muito tempo, um acompanhamento por parte das autoridades públicas para que as instituições privadas de ensino superior possam melhorar o seu nível. Mas isso leva tempo, não se pode fazer no mês nem no ano. E esse é o grande dilema de hoje, porque se eu fecho uma instituição privada de ensino superior, crio mais desemprego, mais dificuldades aos estudantes, mas também é verdade que tenho que garantir um mínimo de qualidade. Portanto, estamos nesse dilema. Eu acho que a única forma é um diálogo sério e um compromisso sério dos dois lados. É evidente que as dificuldades existem porque os únicos recursos, fundamentalmente, depois o Dr. Carlos está aqui, ele pode falar muito melhor do que eu, mas os únicos recursos das instituições privadas de ensino superior vêm dos estudantes. Agora, numa altura como essa, de crise pandêmica ou pós-pandêmica, isso é muito complicado. Portanto, a única saída seria
fundos públicos, não necessariamente do Estado, mas, por exemplo, de parceiros internacionais, para garantir esta transição, não é, de uma universidade privada sem qualidade a uma universidade com um pouco mais de qualidade. Mas isso também é complicado porque os próprios doadores internacionais dificilmente financiam a universidade privada. E isso por quê? Porque a universidade privada é considerada como um negócio e não um serviço público. Mas, na verdade, a universidade privada constitui um serviço público, embora gerido por parte de privados. Portanto, estamos mesmo dentro de um dilema que é muito complicado. Agora, uma possível saída, mas também depois vou querer dialogar com o Dr. Carlos, seria, por exemplo, formas de agregação por parte de universidades privadas. Eu não estou a dizer fusão, mas, por exemplo, eu vejo várias universidades privadas que tentam abrir cursos novos de mestrado, etc., não conseguem, não tem um número suficiente de estudantes. Agora, por que, por exemplo, não juntar 2, 3 universidades? Em Portugal fizeram isso. E, por exemplo, lançar um curso novo de mestrado por parte de um consórcio de universidades ou de instituições de ensino superior. É evidente que os lucros seriam menores, mas também iam garantir primeiro uma oferta com maior qualidade e depois que, por exemplo, este curso, essa faculdade, etc., pudesse arrancar. Não sei, é uma proposta, mas eu acho que formas de agregação seriam interessantes, né, de ser exploradas. Não sei, doutor Domingos, se respondi ou se tem outras questões. Sim. O professor Bussotti respondeu, mas temos uma participante do chat, a caríssima Luísa Bila, que queria perceber do professor Bussotti Sim. quais Burocracia, são os né? fatores que contribuem para a Burocracia, burocracia sim. universitária. Sim. E se são as públicas ou privadas, são mais burocráticas? Bom, pela minha experiência, as públicas são muito mais burocráticas, não é? São muito mais burocráticas porque são mais, digamos assim, hierarquizadas e porque tem mais gente que trabalha, digamos, no corpo técnico. Agora, por que essa burocratização? Porque, principalmente, digamos, no sul global, mas não só, porque eu vi de recente situações em universidades italianas que tem muito a ver com isso, não é? Porque uma das formas de tirar do desemprego as pessoas é aumentar os funcionários da função pública, mesmo desnecessariamente, em termos funcionais. É óbvio que isso incrementa a disfuncionalidade, porque são pessoas que alguma coisa devem fazer. Devem colocar, por exemplo, uma assinatura. Agora, é diferente, né? Se um processo tenha que passar por 1 ou 2 pessoas ou por 20. Não sei se foi claro. E, portanto, isso leva a uma grande burocratização. E, obviamente, as pessoas que têm um poder de assinatura têm o poder de bloquear processos acadêmicos. É por isso que eu acho que a burocracia acadêmica se tornou cada vez mais poderosa, ainda mais poderosa do que os docentes. Porque não podemos esquecer, eu volto a repisar isso, que a origem das universidades foi um acordo, uma associação entre docentes e estudantes. Portanto, são eles os donos da universidade. Não é a burocracia. A burocracia devia servir a eles. Mas hoje é o contrário. E desburocratizar, eu acho que é um dos desafios principais de todas as universidades do mundo. Todas. Principalmente as públicas, mas também vejo que as privadas, que estão a emular as públicas, estão aí para esse caminho, que não é o caminho certo. Muito obrigado, professor Bussotti. Acho que vai acompanhar e, no fim de todas as apresentações, podemos dar um espaço para poder colocar Claro. algumas Obrigado. questões.
Obrigado. E aguardamos também que faça contribuições durante a apresentação dos outros oradores. Agora vou convidar o professor Rodrigues Nhuane Kumbane para fazer a sua apresentação. Professor Rodrigues Kumbane, por favor. Sim, muito bom dia a todos. Estou aqui a tentar me reconectar. Parece que tem alguma instabilidade aqui na minha rede. Mas pronto, vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa. Eu não sei se será possível partilhar a tela. No primeiro ensaio que fizemos, isso foi possível, mas neste momento não tenho a segurança necessária se estamos a conseguir partilhar com o auditório. Em todo caso, a minha abordagem é... Dr. Baton? Conseguimos ver a tela do professor. Estava a dizer que tenho uma instabilidade aqui na minha rede de internet. Em todo caso, vou tentar ser muito breve, talvez uns 10 minutos no máximo. A minha apresentação tem a ver com um tema, um subtema dentro do grande tema, e que é o contributo da formação superior policial no desenvolvimento de Moçambique. Primeiro queria endereçar os meus parabéns ao colega que me antecedeu, que fez uma boa apresentação e levantou questões relevantes para o debate. E é um debate que não vai necessariamente esgotar-se neste webinar, mas vai alimentar a todos nós, que podemos continuar sempre a conversar. Como dizia, a minha apresentação vai basicamente falar da formação superior policial versus o desenvolvimento. Mas antes vou fazer um enquadramento de como é que essa formação a nível da polícia ocorre. E, na verdade, a formação policial é encarada no seu sentido mais amplo, mais abrangente, daquilo que diz respeito, aquilo que é feito nas instituições de formação policial e também para além dessas instituições, portanto, aquilo que ocorre na vida cotidiana deste profissional de polícia, como é que isso pode ter influência no desenvolvimento do país. Na verdade, a contribuição da formação não pode ser dissociada à contribuição da pesquisa, porque as universidades já acasalam esses dois domínios, inclusive um terceiro hoje em dia, que é a extensão. E é aí, eventualmente, que a questão do desenvolvimento é chamada, no que diz respeito à influência que esses formados dessas instituições exercem como seu papel, e isso tem a sua influência no desenvolvimento. Só para fazer um pequeno enquadramento, dizer que ao longo de vários anos, e isso perdura, infelizmente, a nossa profissão, a profissão de polícia, tem sido associada a autoritarismo, violência, corrupção e analfabetismo. E naturalmente, que por causa desses estereotipos, há uma crença de que o exercício da função ou da atividade policial não requer uma formação científica, e que o polícia é um indivíduo que só precisa, digamos que, de boa condição física e coragem consequente
para servir-se de barreira entre o que é bom e o que é mal. Mas isso decorre naturalmente do desconhecimento da complexidade e da peculiaridade daquilo que o profissional de polícia faz. Nesta apresentação, devo dizer que tentei preparar olhando para o público que nós temos e dar um pouco também essas informações, penso que é de ser importante para quem nos ouve, para quem nos acompanha. Ser polícia exige também erudição, exige formação para além da formação básica, para além da formação média, exige formação também a nível da universidade. É preciso pensar numa perspectiva de preparação de pessoas, de profissionais que vão se lidar com indivíduos e até organizações decididas, especializadas para fazer. E, no caso, a função policial deverá buscar contrariar essas pessoas e essas organizações que estão preparadas para contrariar ou para impor-se em sentido inverso ao desenvolvimento que se pretende. Então, a formação nesse contexto exige uma planificação, principalmente nos aspectos cruciais que têm a ver com o recrutamento, que têm a ver com a seleção, que têm a ver com o treinamento e, sobretudo, a integração dos novos profissionais na atividade policial. E em Moçambique, a formação a nível da polícia ou das forças policiais, ela ocorre em basicamente 4 dimensões. A nível da formação mais abrangente das ciências sociais, a formação dos direitos humanos, a formação para a mediação de conflitos, mas, sobretudo, a formação do ponto de vista do desenvolvimento da ética e da cidadania. E eu sublinhei aqui, se a tela estiver ainda presente, esta parte realçada, porque é o que mais nos interessa, mas era preciso primeiro mostrar que a formação das forças de defesa e segurança, no caso da polícia, para além da formação superior que é feita pela Academia de Ciências Policiais, onde eu colaboro, temos a formação base que é feita na Escola Prática da Polícia em Matalane, e temos também a formação média que é feita na ESAPOL, na Escola de Sargentos. Em todos esses estabelecimentos de formação policial, os currículos estão alinhados, diferenciando-se naturalmente nos conteúdos e grau de profundidade da respectiva carga horária, tendo em conta a diferença dos níveis, naturalmente, que cada escola atende. Do ponto de vista de áreas científicas, eu já tinha adiantado, mas temos basicamente estas 6 áreas, portanto, a área principal, que é das ciências e tecnologia policiais, a área das ciências jurídicas, a área das ciências exatas e de gestão, a área das ciências sociais e humanidade, e depois temos perfis de saída, que já é uma orientação para a especialidade. No caso aqui estou a falar de segurança pública, estou a falar de investigação criminal, estou a falar de administração e logística policial e também da migração e fronteira. Mas em todo esse contexto, essas áreas, temos um processo do acompanhamento das práticas pré-profissionais dos estudantes e também do estágio profissional que realizam. E, como disse, o processo de formação, ele acasala com o processo de pesquisa. Naturalmente que é com base nas pesquisas que são feitas, que se aprimoram os conhecimentos, que deverão sustentar a formação. Como dizia o meu colega
que me antecedeu, naturalmente que o processo de pesquisa, o processo de ensino, ele não encontra naturalmente profissionais 100% dedicados. Somos todos nós que fazemos um pouco de tudo do ponto de vista administrativo, e o professor universitário, sim, não tem uma exclusividade material do ponto de vista de conseguir se dedicar 100% ao ensino e à pesquisa. Infelizmente, é uma realidade, e falou bem o colega que me antecedeu. Então, como ligar o processo de formação policial que é feito pela academia e o desenvolvimento? Que relação? O que eu penso, e eu que também está documentado em outras literaturas compulsadas, é que as atividades de formação, a atividade de formação exerce uma influência na qualidade do serviço das instituições responsáveis pela aplicação da lei. Portanto, falo das instituições que têm a responsabilidade, em primeira mão, de prevenir e combater o crime, e com isso criar-se um contexto de estabilidade a nível do país, e essa estabilidade permitir que os investidores confiem no país e possam colocar o seu dinheiro para o desenvolvimento. Significa que, ao dotarmos as instituições de pessoas qualificadas, isso vai maximizar a sua capacidade proativa, sobretudo na interpretação dos factos e informações sociais, e transformá-las em conhecimento e inteligência para que seja aplicado no domínio da segurança. O conceito de desenvolvimento humano, nos termos do qual a expansão das liberdades reais, tanto direitos civis e socioeconômicos, significa também a expressão mais alta de desenvolvimento. Então, estamos a dizer que quando nós estamos diante do ensino superior policial melhor, isso vai também ter influência na melhoria dos níveis de segurança pública a nível do país, e, por via disso, vai também influenciar as capacidades e liberdades das pessoas, quer do ponto de vista individual ou coletivamente, para se engajarem no desenvolvimento do país. E também, como disse, quanto maior for a capacidade ou a transmissão de um ambiente de estabilidade a nível do país, boas expectativas vão gerar naturalmente o desenvolvimento. Significa que as pessoas devem ter segurança de quando saem de manhã, vão ao serviço, voltam vivas, voltam com seus bens e têm o seu patrimônio assegurado. E isso naturalmente vai libertar o seu instinto de empreendedorismo em toda a extensão. E significa também que aquilo que é feito no domínio da formação a nível superior apresenta-se como um elemento, digamos que crucial na reforma e capacitação de outras instituições. A formação policial aqui não é vista apenas para a Polícia da República de Moçambique, não. A Academia de Ciências Policiais, por exemplo, forma vários quadros que alimentam, digamos que todo o sistema de administração de justiça em Moçambique, desde a polícia, desde o Cernic, a procuradoria, os tribunais, o Serviço Nacional de Administração Prisional, porque entende-se que é toda essa cadeia que deve participar, em último caso, na administração dos procedimentos de administração pública, principalmente no contexto da justiça. E quando essas instituições estiverem fortalecidas, em último caso, vão também fazer o seu trabalho de modo a que conquistem confiança das pessoas, conquistem confiança dos investidores, e, por via disso, teremos um país cada vez mais próspero. E, como disse, os investidores normalmente só
tendem a apostar menos o seu capital num ambiente menos seguro. Basta dizer que quando acontecem, por exemplo, crimes de maior impacto, como os raptos, numa cidade, dia seguinte nós vemos qual é a tendência de essas lojas, por exemplo, não abrirem, essas notícias se expandem a nível internacional, e as pessoas têm receio em colocar lá o seu capital, porque não sabem o que amanhã pode vir a acontecer. E isso só pode ser possível se nós apostarmos, só pode ser possível se nós apostarmos no alargamento da capacidade ou no fortalecimento da capacidade das instituições de formação superior, policial. E, para terminar, queria dizer que quando nós temos um sistema de administração de justiça com profissionais tecnicamente preparados, psicologicamente preparados, mas com valores humanos, um índice maior. Por via disso, o país também vai aparecer nos rankings, digamos que dos países com maior liberdade de circulação, com maior liberdade de investimento, e isso vai contribuir para o seu desenvolvimento e o desenvolvimento dos seus povos. Vou terminar por aqui. Naturalmente um tema, o grande tema que nós temos. Cada colega que foi convidado para falar vai puxando um pouco a sardinha para a sua brasa, e eu quis também trazer esta forma um pouco diferente de ver as coisas, não evidentemente na perspectiva que os outros colegas, o outro colega já trouxe, os outros também vão trazer, mas queria trazer este debate que é um pouco esquisito, ou pelo menos ainda não estamos muito habituados a ver a ser divulgado a nível da academia. E agradecer mais uma vez a vossa paciência. A internet está um pouco instável, espero que tenham me ouvido. E agradecer ao professor Batoni e a outros colegas do painel. Obrigado. Professor Nhoane, pela apresentação. Resumindo, o professor fez uma triangulação aqui perfeita entre a profissão de polícia, a função de polícia, a educação superior e o desenvolvimento. E esta contribuição permitiu mais ou menos percebermos como é que a formação policial acontece e a relevância disso para o país. No entanto, no chat tivemos uma questão do participante José de Melo, que gostaria de perceber se os mestrados civis de direito têm acesso ao estágio, como acontece ao nível da licenciatura. Além disso, queria acrescentar mais uma pergunta para o professor, que é o desafio da mobilidade dos estudantes. Nas universidades, instituições de ensino superior públicas, o acesso é por meio do exame de admissão, e em algumas instituições de ensino superior privadas, o acesso não precisa de um exame de admissão. Será que é possível ter alguma mobilidade dos estudantes das instituições de ensino superior privadas para a Academia de Ciências Policiais? Como é que isso pode ser mais ou menos operacionalizado em termos de parcerias estratégicas? Acho que essas duas questões já dá para levantar o debate com o professor Nhoane. Sim. Sim, eu vou responder muito rapidamente a primeira questão. A Academia de Ciências Policiais tem duas perspectivas dos cursos de pós-graduação. Então, temos o curso de mestrado profissionalizante e temos o curso de mestrado acadêmico. Para os cursos do mestrado profissionalizante, esses são exclusivos para os membros das Forças de Defesa e Segurança. Portanto, que fazem parte do quadro das Forças de Defesa e Segurança, Polícia, Exército, toda a máquina, Cernic, etc, etc. Agora, para a questão do mestrado acadêmico, sim, temos lá quadros civis, temos lá muita gente que vem da magistratura, que fez direito, que está a fazer esses cursos. E, infelizmente, os cursos, o estágio,
ou as práticas profissionais só ocorrem no mestrado profissionalizante. O mestrado acadêmico é um mestrado normal que termina com uma dissertação que, diferentemente do profissionalizante, em que se apresenta um projeto de intervenção para a resolução de um problema concreto de segurança. Em relação à mobilidade de quadros, este é um debate que está aberto a nível das instituições de ensino superior, por aquilo que eu sei. Infelizmente, falou-se muito sobre esta questão da mobilidade, mas pareceu-me que pouco se avançou, mesmo a nível das instituições públicas, essa mobilidade, os termos como deve ser materializado ainda não estão muito claros. Em relação à participação, por exemplo, de estudantes de universidades civis na academia, dependendo das áreas, sim, nós temos recebido estudantes que vêm cá estagiar, estudantes de algumas engenharias, estudantes de direito, por exemplo, de engenharias, e que também tem um pouco de ligação com a parte da investigação forense. Então, no caso, sim, dependendo das áreas, podem ser mobilidade nessa dimensão que eu expliquei. Doutor Baton? Muito obrigado, professor Rodrigues João Cumbane, pela excelente explanação e a contribuição para esta palestra. Apenas vou pedir ao professor para desativar a tela para darmos espaço ao próximo orador. E solicitar também aos oradores que, depois da apresentação, possam fazer uma vista de olhos no chat, caso exista alguma pergunta, porque sempre vamos colocar as questões para reforçar o debate e tentarmos aproveitar o máximo possível dos nossos oradores. Obrigado, professor Rodrigues Joane. Agora vamos convidar o professor Carlos Sitoe para apresentar-nos a sua comunicação. Por favor, professor, tem a palavra. Bom dia, estou a tentar conectar. Bom dia, professor. Bem-vindo mais uma vez. Portanto, eu espero que consigam ver. Hello? Conseguem ver? Não, ainda estamos à espera da tela. Ok, mas já estou a tentar passar. Tá? Sim, agora conseguimos ver, professor. Esteja à vontade. Okay. Sim, senhora. Muito obrigado. Bom dia mais uma vez. Eu sou Carlos Sitoe. Deixa agradecer também esta oportunidade que me foi dada para poder vir interagir com os outros que me antecederam e também com o público geral que nos assiste sobre esta matéria que é realmente fundamental desenvolver no nosso país, e também agradecer tanto ao doutor Baton por ter me considerado, portanto, para este tema. Agora, antes, se calhar, de começar com o meu tema, eu gostaria de comentar um bocadinho aquilo que o professor Bissot me pediu para que fizesse. Primeiro, gostaria de falar um bocadinho sobre a massificação do ensino superior. Estudos indicam que o ensino superior passou a ser uma das principais commodities do século XXI, o século onde o conhecimento é fundamental para a sobrevivência das pessoas, em que o governo e os governos dos países em desenvolvimento em particular deviam ver a sua provisão aos seus cidadãos como sendo uma medida fundamental, deve ser prioridade.
Tanto para dizer que a massificação que aconteceu no ensino superior eventualmente pode não ter sido bem cuidada, mas ela era fundamental. Vejam que estudos indicam que a massa universitária moçambicana, portanto, estudantil universitária moçambicana, ainda não atinge os mínimos, portanto, de 5% em África, sei lá, os mínimos que o mundo tem requerido que a comunidade de estudantes universitários, portanto, pudesse estar a fazer. Então, Moçambique está muito em baixo, anda por aí 3 ou menos de 3%. A dizer que Moçambique não deve estar a falar neste momento de massificação. Era se esforçar cada vez ainda em assegurar que o cidadão moçambicano realmente tenha acesso à universidade. Agora, em que condições? Aí é que está o problema. O governo é que tende realmente a estabelecer as condições em que o seu cidadão consiga estar na universidade, porque só assim é que, se calhar, o cidadão consegue viver no mundo global, no mundo de hoje, onde o conhecimento é fundamental. Em termos de recursos, realmente, para as instituições privadas em particular, o recurso que tem é único, que são propinas tanto estudantes. Os estudantes pagam. Então, isso acaba criando uma situação de dependência entre estudante e universidade, em que, se o estudante não paga, a universidade não existe, mas também o estudante pode reclamar que eu não estudo porque eu pago. Portanto, tudo o que eu quero é ter documento, e a universidade não ter grande poder negocial, porque realmente vive através, portanto, como chama, das propinas da universidade. Então, há este dilema que, por acaso, acontece também nas universidades públicas, porque a universidade pública, como devem saber, tem a parte em que há alguns estudantes que não pagam, mas também há alguns estudantes que pagam. E esses que pagam podem estar na situação igual aos estudantes, portanto, que estão nas universidades privadas. Portanto, este é o comentário que eu gostaria de fazer em relação... Agora, também dizer que em outros países a nível do mundo, realmente os países consideram, nos seus orçamentos, consideram uma parte para as universidades privadas. Por quê? Porque a ideia é de que a qualidade que sai do público tem que ser a mesma que sai do privado. Portanto, não pode haver diferenças. Portanto, todos vão a missa que é celebrada pelo mesmo, como sempre, pelo mesmo padre. Então, a ideia é que haja qualidade em todo o país. Então, para que haja qualidade, é preciso que os governos pensem em ou facilitar a obtenção de recursos pelas universidades privadas, e a pública são públicas, sempre são dados de quatro bola, mas já não acontece isso no nosso país, quando há fundos, mesmo que sejam das doações, a primazia é o setor público, também quando há fundos que são competitivos, também dão ao setor público menos ao setor privado. Então, o que faz com que possa haver uma solução do tipo, no setor privado, há pouca qualidade, as infraestruturas não são de grande qualidade, porque realmente só contam com o que paga o estudante. De outro modo, pronto, fica um problema. Portanto, este é o comentário que eu estou a fazer. Então, sendo assim, eu vou entrar já para aquilo que é o tema que eu vou apresentar, que é o papel da educação superior no desenvolvimento de Moçambique. Portanto, eu tenho 15 minutos, vou tentar correr um bocadinho para garantir que consiga cumprir com o tempo que me foi concedido. Portanto, vou falar primeiro de desenvolvimento. O conceito de desenvolvimento tem sido referido como sendo toda a ação ou efeito relacionado com o processo de crescimento, evolução de um objeto, pessoa ou situação, uma determinada condição. Portanto, este conceito
de desenvolvimento nos traz a ideia de que uma pessoa muda de um estágio para outro, muda de uma condição para outra. Um objeto muda de uma condição para outra, portanto, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de qualquer coisa. Quer dizer, a ideia é de passar de um estágio para outro. Portanto, este conceito tem sido mais importante e polêmico, portanto, tem trazido importantes polêmicas até nas ciências sociais, porque aqui a ideia é de tentar perceber em que melhor se enquadra qual é o sentido real, portanto, do conceito. Portanto, o mundo tem estado a escrever, a discutir o melhor enquadramento, portanto, do conceito de desenvolvimento. Portanto, Amaro argumenta que, nestes últimos 60 anos, em particular nos últimos 30, portanto, o conceito conheceu várias versões, tornando-se mais complexo e menos linear na sua concepção e aplicação. Portanto, para dizer que este conceito tornou-se um conceito mais discutido, já não se consegue ver o melhor caminho, portanto, a se lhe colocar, portanto, em que pode se falar quando está a falar de desenvolvimento. Portanto, e também evoluiu para uma situação em que já há vários conceitos de desenvolvimento, entre eles. Hoje encontramos o conceito de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento local, desenvolvimento participativo, desenvolvimento humano, desenvolvimento social e o desenvolvimento integrado. Mas, neste caso, vamos falar só sobre dois, que é o desenvolvimento econômico, que é sinônimo de crescimento econômico, e também olhando para o desenvolvimento humano. Portanto, o desenvolvimento humano geralmente incorpora todos estes, como posso dizer, conceitos, tanto no esforço tanto da definição do desenvolvimento. Portanto, o desenvolvimento significa crescimento econômico, portanto, essa é a questão que se pode colocar. Quando estamos a falar de um país desenvolvido, estamos a falar de o quê? Portanto, porque muitas das vezes há este pensamento de quando se diz que um país está desenvolvido, quer dizer que as pessoas estão desenvolvidas. Portanto, tem Moçambique, tem novos prédios, agora, por exemplo, há muitas construções, portanto, que pode eventualmente mostrar que há desenvolvimento econômico. Mas será que, portanto, as pessoas são desenvolvidas ou não? Portanto, o desenvolvimento humano é que vem eventualmente mostrar o quão um país é ou não desenvolvimento. Portanto, que é esta medida através da qual, portanto, que é usada através dos índices, portanto, que é ID, uma medida importante concebida pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, para avaliar a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de uma população. Portanto, hoje em dia, quando está-se a falar de desenvolvimento de um país, olha-se para vários fatores, entre os quais qual é a qualidade de vida desse país, qual é o nível de vida em termos, tanto qual é a qualidade de vida do país em termos de saúde, educação e a renda. Tanto um moçambicano, qual é o nível de renda que tem, se está doente, vai ao hospital, que tipo de tratamento que tem, qual é a esperança de vida do moçambicano e o nível de educação, qual é a qualidade que o moçambicano tem quando vai à escola. As nossas escolas estão desenvolvidas ou não? E eu trago aqui alguns exemplos, portanto, que são indicadores de desenvolvimento humano, trago aqui 17 países, só para mostrar o primeiro país, portanto, o índice de desenvolvimento humano é medido de 0 a 1. Portanto, o país mais desenvolvido a nível do mundo, em termos de desenvolvimento humano, é a Noruega, que tem 0,96, se assim posso dizer. Portanto, tem 0,957. Portanto, seguido pela Suíça, com 0,955. Agora, vejam onde está os Estados Unidos da América, que economicamente, a primeira economia do mundo, em tempo de desenvolvimento, está, portanto, em 9,926, o que quer dizer que
está abaixo de 16 países, entre os quais países pequenos como Finlândia, Dinamarca, etc, etc. Portanto, são todos esses países, portanto, que estão em cima da América em termos de desenvolvimento humano, quando em termos econômicos é a primeira, portanto, economia do mundo. A nível da África, a Seychelles é um dos países, portanto, que integra os países com maiores índices de desenvolvimento, tanto seguido pela África, países, tanto que estão na média, estão países como Botsuana, Ilhas Maurício, também têm tendência de subir. Agora, países como África do Sul, Angola, Cabo Verde estão mais ou menos na média. Agora vamos lá ver o caso do nosso país, Moçambique. Em Moçambique, fiz uma análise de 2015 a 2020, portanto, a informação disponível é 10 anos, portanto, olhando para os índices de crescimento econômico e também olhando para os índices de desenvolvimento humano. Em termos de desenvolvimento econômico, portanto, é medido por PIB, milhões de PIB, enquanto que em termos de tanto desenvolvimento humano, portanto, é medido, portanto, usando os índices, portanto, de que falamos. Portanto, Moçambique, em 2020, atingiu 12,302 milhões de dólares, com o per capita de 392, enquanto que em 2015 teve 14,382 milhões de dólares, com um per capita de 5,332 dólares. Enquanto que não temos informação sobre o índice de desenvolvimento está em 2020. Agora, em 2019, Moçambique teve o índice de desenvolvimento de 0,456, esteve em número 181 na posição do ranking mundial, enquanto que em 2015 teve um desenvolvimento humano de 0,433. Portanto, Moçambique sempre esteve na cauda, infelizmente, em termos de posicionamento no ranking mundial, em termos tanto do desenvolvimento humano. Número 181 é absolutamente lá para o fim da fila. Portanto, para dizer que quando se fala de desenvolvimento, muitas vezes a gente olha para o país, tanto desenvolvimento de infraestruturas, não sei quantos estratos, não sei quanto, mas sem vermos a qualidade de vida das pessoas que lá vivem. Por exemplo, nós temos agora a estrada circular, temos pontes, Catembe, Maputo, mas, entretanto, a existência destes elementos não melhoraram muito a qualidade de vida das pessoas. Portanto, vou agora tentar ligar, portanto, ao desenvolvimento, à educação. Portanto, vamos ver o que é educação. A Barbosa et al. Diz que é um processo de socialização dos recém-nascidos para a sua integração na sociedade. Portanto, estou a falar de uma forma geral, que ele diz que tem duas formas de socialização, que é a primária e a secundária. A primária a nível da família, enquanto que a secundária acontece a nível, portanto, das escolas, tanto incluindo a universidade. Portanto, é a forma de socialização do homem. Tanto o ensino superior é um estudo providenciado pelas universidades de ensino de nível, portanto, que é deste nível superior, que é tido nas universidades, iniciado depois da conclusão do ensino médio. O ensino superior completo dá às pessoas o grau específico, pode ser licenciatura, mestrado, etc., que exige, portanto, algumas capacidades que as pessoas tenham para fazer determinadas coisas. Tanto o mundo encontra hoje, no século XXI, onde é considerado área de conhecimento, onde se a pessoa não tem conhecimento, não consegue sobreviver com facilidade. E o ensino superior é uma das fontes, portanto, desse conhecimento. Para os habitantes deste país sobreviverem, precisam realmente ter conhecimento, porque, de outro modo, viverão uma situação difícil. Nos países em desenvolvimento, o ensino superior deve ser garantido. Os governos deviam priorizar, porque também é considerado como sendo a chave para a modernização e desenvolvimento. O mundo move-se, portanto, da educação superior de elite para a educação superior de massa.
estimulando com o acesso à universidade, ao ensino superior. Portanto, aumento da gestão do ensino superior, portanto, está a acontecer não só em Moçambique, mas a nível de todo o mundo. Portanto, diziam Contim, Martin, portanto, e Abat em The Forest, em 2000, numa obra de 2013. Aponta que o ensino superior passou a ser realmente um fenômeno mundialmente muito complexo. Desde os anos 70, particularmente nos países que constituem os blocos soviéticos, portanto, os BRICS e alguns países africanos, o ensino superior aumentou. Vejam que este aumento não só aconteceu nesses países, mas aconteceu também no mundo industrializado. Tanto dos anos 70, nos países desenvolvidos, tanto o ensino superior aumentou em 30%. Portanto, o que quer dizer que este é um fenômeno que realmente não acontece só nos países africanos. Portanto, esta é uma onda que os países africanos acompanham, mas que mesmo assim eles continuam a estar atrás daquilo que é o grande aumento do ensino superior. Nos Estados Unidos, por exemplo, que foi o primeiro país a introduzir a massificação do ensino superior em 2000 em 2001 tinha 15 milhões, cerca de 16 milhões de estudantes, mas cresceu para cerca de 21 milhões em 2009. Portanto, representa um crescimento de cerca de 28%. Os países como China e Índia são países que já, em termos de números, conseguem ter números maiores do que os Estados da América, mas, entretanto, eles ainda não conseguem ultrapassar a cifra de 2000, a cifra de 20%. Vejam o que disse o presidente Obama em 2012. Disse: "We can't allow our education to be a luxury in this country. It is an economic imperative that every family in America has to be able to afford." Para dizer que o ensino superior realmente já não devia ser um produto de elite, tem que deixar de ser produto de elite. Portanto, ao dizer isto aqui, o presidente Obama está a dizer claramente que para o americano viver no mundo globalizado, precisa de ter o ensino superior. Só isso é que poderá, eventualmente, fazer melhorar a sua vida. Tanto, ensino superior, tanto olhando para a educação superior e o desenvolvimento, a ensino superior tem a responsabilidade da formação do capital humano através do ensino e da construção de uma base de conhecimento através da pesquisa e de desenvolvimento, e conhecimento e da disseminação e utilização do conhecimento pela interação com os utilizadores do conhecimento, portanto, que são os aspectos que o professor Bissov estava a tentar explicar, que o conhecimento que é produzido nas universidades deve ser capaz de servir os seus utilizadores, que são a população, através da extensão, aquela que ele dizia que há escassez, tanto da extensão, tanto o conhecimento que é produzido na universidade, eventualmente não é colocado ao dispor do cidadão. Portanto, o ensino superior tem 3, sim, pilares, que é esta aqui, ensino, pesquisa e a extensão. Não vou falar muito sobre isto, porque o professor já falou. Tanto, no seu papel de desenvolvimento das economias, o ensino superior deve cumprir um papel. No cumprir o seu papel, o ensino superior deve formar homens e mulheres para terem habilidades de produzir mais e melhor a riqueza do país. Portanto, os homens e mulheres formados pelas universidades investem seus conhecimentos e recursos financeiros para produzirem mais recursos. Com os recursos produzidos, se faz o desenvolvimento do capital humano. Com o aumento do capital humano, se desenvolve os indicadores de desenvolvimento humano, isto é válido também para Moçambique. Moçambique, se quer realmente se desenvolver, precisa de investir no homem, precisa trabalhar no homem, precisa de, portanto, trabalhar no homem através
das universidades, porque só assim é que eventualmente vai conseguir fazer com que a sua população esteja em condições de competir com os outros países. Porque estamos num mundo globalizado em que o americano trabalha aqui em Moçambique sem precisar deslocar da América para aqui. O angolano trabalha em Moçambique sem precisar deslocar para aqui. Então, como é que um moçambicano vai, portanto, concorrer? Portanto, só que para que Moçambique possa concorrer, tem que dar ensino de qualidade. Não é porque se não tem qualidade, vai ter dificuldades em competir, portanto, com os outros. Portanto, se nós olharmos para aquilo que discutiram os que já escreveram sobre isso, de quase todas as publicações acadêmicas no ensino superior, notam que a qualidade é um conceito escorregadio, multidimensional, multiníveis, dinâmico, etc, etc. Quando estamos a falar de qualidade de ensino superior, eventualmente não conseguimos ter uma definição clara, um padrão em todo o mundo. Cada país pode ter níveis de qualidade diferentes dos outros países, dependendo tanto de onde a gente se encontra. Moçambique é Moçambique, mas agora, o que tem que acontecer é que os países têm que se esforçar no sentido de que a qualidade que produz no seu país, que tende a permitir ao país competir com o mundo, porque de outro modo não vai poder realmente competir na vida cotidiana, tanto no mundo globalizado. Portanto, é preciso que o esforço em todo o país seja feito para que nós proporcionemos ensino com qualidade, para que possa permitir que nós competimos. Portanto, para Darling e Hammond e Asher, portanto, as dimensões e fatores de qualidade de educação deveriam expressar relações tais como validade, credibilidade, incorruptibilidade e comparabilidade. Até que ponto é que o nosso ensino superior é válido? Até que ponto é credível? Até que ponto é que não é corruptível? E até que ponto é que possa ser comparado com os outros países? Então, se nós conseguirmos que estes 4 fatores sejam observados, eventualmente estaremos em condições de competir, porque isso vai ajudar com que Moçambique se desenvolva. Portanto, alguns critérios que são usados internacionalmente, portanto, para avaliar a qualidade do ensino superior, por exemplo, inclui os que estudaram na minha escola, já ganharam algumas medalhas internacionais ou não, os alunos que estudaram na minha escola, o que ocupam, são empregáveis, que níveis é que ocupam fora do país, os docentes que estão a ensinar, já ganharam alguns prêmios, escreveram trabalhos, escreve ou não escreve. Portanto, este também é um dos grandes problemas que a gente verifica nas instituições. Lá onde eu trabalho, por exemplo, às vezes temos problema de os docentes não escrevem, simplesmente vão para lá, não pesquisam, não fazem nada, vão lá para lá, o que querem é trabalhar, ganhar no fim do mês o seu salário, mas não querem cumprir ou não cumprem com aquilo que são os requisitos do ensino superior. Então, em Moçambique, a qualidade do ensino superior é medida através de infraestruturas para o campus, salas de aulas em condições, registro acadêmico, digital, portanto, sala multiuso, etc. São alguns fatores mais quantitativos e alguns qualitativos, portanto, que fazem com que uma instituição seja considerada como uma instituição com qualidade. Mas há estes aspectos como o resultado do trabalho feito de uma instituição, tanto como as pesquisas, etc., etc., esses não fazem parte, infelizmente, daquilo que são as regras que fazem as instituições superiores serem consideradas de qualidade. Agora, deixa-me trazer aqui um aspecto também que é fundamental para que realmente o ensino superior seja de qualidade e assim poder contribuir para o desenvolvimento de Moçambique. É que o ensino superior é um subsistema daquilo que é chamado Sistema Nacional de Educação. Portanto, para que
o ensino superior ser de qualidade, é preciso garantir-se que em toda a cadeia o estudante seja de qualidade. Portanto, é preciso olhar para o pré-escolar, o ensino básico, o ensino secundário e para chegar ao ensino superior. Portanto, o que quer dizer que se nestes níveis anteriores os estudantes não são de qualidade, obviamente que não vai sair um estudante com muita qualidade. Há um princípio de garbage in, garbage out. Quando a matéria-prima que entra para a produção de um certo produto é de má qualidade, logicamente que o produto que vai sair vai ser também de má qualidade. Portanto, concluindo aquilo que trouxe para esta reunião, o ensino superior é realmente um dos principais fatores para a sobrevivência do século XXI. Portanto, para o país Moçambique se desenvolver, precisa de ter um ensino superior e tem de ser também ensino superior de qualidade, porque, de outro modo, não vai poder, eventualmente, competir com no mundo globalizado, portanto, considerando os outros países. Portanto, como recomendação, portanto, que eu deixaria é que é preciso realmente trabalhar no sentido de que se melhore cada vez mais o ensino em Moçambique, mas olhando desde o ensino pré-escolar, o ensino pré-primário, básico, até se chegar ao ensino superior. Portanto, não pode-se, quando está a falar do ensino, da qualidade do ensino, olhar só o ensino superior, porque, de outro modo, não vamos conseguir ter um ensino superior. Portanto, para dizer que é preciso olhar para todo o sistema, tanto olhar como um sistema único, onde quando um sítio falha, todo o sistema vai falhar. Portanto, este é o esforço, portanto, que eu acho que o Estado tem que fazer para garantir essa qualidade. A metodologia que eu usei foi de buscar literatura, fazer supervisão e produzir este trabalho. Muito obrigado. Muito bom dia mais uma vez. Tive um problema aqui da internet e agradecer a apresentação do professor Carlos Citói. Não sei se o professor ainda está ativo. Estou. Tá bem. Muito obrigado, professor. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui da apresentação do professor. Trouxe-nos um debate profundo, depois de contextualizar o conceito de desenvolvimento, educação e ensino superior, que foi o ponto de partida da discussão do professor Citói, e a partir disso tentou relacionar os índices de desenvolvimento que normalmente são usados para medir o nível de bem-estar dos países, para mostrar qual é a situação de Moçambique. Mas também o professor explorou com muita calma e exemplos concretos os três pilares do ensino superior, que é a questão da extensão, ensino e a questão da pesquisa. E até demonstrou que há muita fragilidade para a investigação por parte dos docentes e pesquisadores das instituições de ensino superior moçambicanas. Para além da qualidade das instituições de ensino superior, onde chamou isto como um grande desafio para essas instituições, para desafiarem o mercado num contexto de globalização. Estamos a dizer que só é possível que a educação superior em Moçambique consiga alcançar níveis muito altos a nível internacional, uma boa internacionalização, se investir na qualidade. E no princípio da apresentação do professor Citói, chamou a atenção a falta de financiamento ao ensino superior e as instituições de ensino superior privadas têm alguma limitação no acesso aos fundos que são disponibilizados para financiar essa área. Então, resumidamente, essas são as colocações que o professor Citói trouxe, uma contribuição valiosa para o nosso debate aqui hoje. E, em termos de questões, eu queria colocar duas questões ao professor Citói. A primeira questão está diretamente associada aos desafios que o poder político faz para as instituições de ensino superior. Há uma tendência do poder político desafiar as instituições de ensino superior para resolverem problemas de desenvolvimento do país. Então, questões como terrorismo, questões como redução da pobreza, questões como combate à corrupção,
como se as instituições de ensino superior fossem a receita para a resolução de todos os problemas do país. Qual a reflexão que o professor faz para o papel dessas instituições de ensino superior num contexto em que existe limitação de financiamento para as suas atividades, com destaque para as limitações na área de investigação, na área de, por exemplo, laboratórios, que são fundamentais para termos um ensino superior de qualidade. A segunda questão que queria colocar para o professor, para além desta percepção de baixa relevância dos currículos e programas que aparecem, às vezes, por aí, em alguns debates, eu queria perceber do professor Sithole qual a sensibilidade que tem em relação a questões como critérios de precificação. As instituições de ensino superior privadas vivem de propinas, como o professor Bussotti acabou introduzindo no princípio. Mas o desafio é que, se formos a visitar 3, 4 instituições de ensino superior privadas, vamos ver que os preços são diferentes no mesmo curso. Então, não sei se o professor Sithole aqui disse no princípio da sua apresentação que o ensino superior, por exemplo, agora não pode ser visto como algo que só apenas vai alimentar as elites. Então, o ensino superior não vem apenas para formar intelectuais. Então, o acesso ao ensino superior tem que ser cada vez mais democrático, para mais pessoas terem acesso à informação esclarecida e tentarmos resolver os problemas da sociedade. Então, como é que nós garantimos isto? Essas são as duas questões que queria colocar ao professor Sithole em forma de provocação, aguardando as contribuições dos outros participantes no chat, e pedir ao professor Sithole para fechar a tela, pode fechar a tela, e tem espaço já para fazer a sua intervenção novamente. Muito obrigado, doutor Berton. Deixe-me realmente que as suas perguntas são pertinentes. O ensino superior, sim, é uma das ferramentas que o governo devia utilizar para a resolução dos problemas. O ensino superior não deve ser um problema para o país, mas sim uma solução de vários dos problemas que o país enfrenta. Então, o que é que isso implica? Implica que o ensino superior tenha recursos para fazer isso. Que o ensino superior não devia depender muito só e somente das propinas dos estudantes. Porque há uma coisa que acontece também aqui em Moçambique, é a capacidade de um estudante moçambicano para pagar, para ter ensino ao nível que devia ter, com qualidade que devia ter. O estudante moçambicano não tem essa capacidade de pagar. Portanto, o que acaba acontecendo é o estudante receber aquilo que a universidade é capaz de dar. Não é? Por quê? Porque não tem meios, não tem recursos para dar. Vai encontrar realmente instituições que não têm laboratórios, mas estão a dar cursos que requerem laboratórios. A questão de pesquisa, a pesquisa requer fundos, requer dinheiro. Então, as instituições superiores, se calhar, não conseguem ter o mínimo para pagar salários. Por quê? Porque o estudante não tem capacidade de pagar o que realmente seria o custo, não vou falar do preço, para a universidade funcionar plenamente, cumprindo com tudo aquilo que são as suas obrigações, tanto em termos de ensino com qualidade, pesquisa de qualidade e a extensão, portanto, também de qualidade. O governo realmente desafia as instituições superiores para fazer a pesquisa, para tentar desvendar a situação, portanto, de terrorismo. Deixa-lhe dar um exemplo que há 2, 3 semanas atrás tivemos uma graduação em Xai-Xai, onde o secretário de Estado desafiou o Guazamtini a estudar as causas de suicídio em Moçambique, na província de Gaza em particular, porque diz que tem havido muitos suicídios, mas para se fazer essa pesquisa é preciso recursos, é preciso dinheiro. Portanto, as instituições superiores muitas vezes não têm recursos para
ir ao campo para fazer a pesquisa. Para dizer que, enquanto que as instituições superiores se calhar querem, mas não têm recurso, não têm capacidade financeira para fazer. Então, é aqui onde devia aparecer o governo para apoiar a universidade. Por exemplo, eu não lhe dou dinheiro para fazer tudo que quiser, mas eu lhe dou dinheiro para fazer pesquisa. Não apoio com dinheiro para fazer, mas vou apoiar com dinheiro para laboratórios. Não é? E assim seria, se calhar, a melhor forma de capacitar as universidades, tanto privadas como públicas, para poderem exercer de forma sustentável a sua função de instituição de ensino superior. Como eu disse, em outros países, as instituições de ensino superior fazem parte também do orçamento do Estado. O Estado dedica alguns fundos para apoiar a universidade, porque a ideia é de que as instituições de ensino superior privadas vieram para apoiar o governo, vieram para apoiar o ensino, porque o ensino... Não, a instituição pública não tem mais capacidade para absorver todos os estudantes que saem dos liceus. Então, como não tem capacidade, surgem as iniciativas privadas. Então, essas iniciativas privadas estão uma contribuição para aquilo que é a formação do homem no país. Precisam de ser capacitados em termos financeiros. Logo, às vezes, preferem fazer pesquisa daquelas que não requerem dinheiro do que aquelas que requerem dinheiro, porque não têm essa capacidade. Portanto, para deslocar um homem para estar, se calhar, um mês na província de Cabo Delgado para tentar auscultar, estudar quais são as causas de terrorismo, se calhar vai requerer muito dinheiro e assim a instituição pode não ter a capacidade. Então, tentando responder a segunda questão, que é de diferença de preços, de propinas. Enquanto aqui, esta cobra a valor, a outra cobra outro valor. Portanto, depois como é que fica? Porque também o estudante moçambicano não tem realmente capacidade de pagar. Então, este é um problema que realmente acontece. Primeiro, estamos numa economia de mercado onde realmente isto deve ser feito sem problema nenhum. Cada instituição devia estabelecer o preço em função da qualidade do serviço e também em função da sua capacidade de influenciar o mercado para comprar os seus produtos, e em função da qualidade que vai oferecer depois. Então, com base nisso, podia estabelecer o preço que quiser, nem deve ser um problema. Agora, só que isso acaba criando realmente a exclusão, porque tens um filho que gostaria que fosse estudar no Esquitema, por exemplo, não pode estudar lá porque lá cobra um pouquinho mais do que o que pagaria se colocar seu filho, sei lá, no Guazamtini. Então, mas isso tudo por quê? Porque, infelizmente, a capacidade de compra do moçambicano é tão fraca que nem é capaz de prever aquilo que gostaria de comer. Quer dizer, acaba comendo aquilo que está aqui colocado do que aquilo que julga que devia procurar comer. É a pobreza do país, os fracos níveis de índice de desenvolvimento do país levam a que haja esta diferenciação de preços, mas não em termos da qualidade do serviço oferecido, mas em termos da sobrevivência. Portanto, a instituição superior, querendo, se calhar, aplicar um preço superior, quer dizer, que lhe permitisse oferecer serviço de qualidade, porque sobreviver, eventualmente, vai ter que baixar o preço. Portanto, acho que são essas, entre outras razões, que fazem com que haja a diferenciação de preços, questão de sobrevivência, portanto, de uma forma geral. E muito obrigado, não sei se consegui responder as questões que me colocou. Obrigado. Muito obrigado, professora Sitoy, pelos esclarecimentos que foram colocados aqui e agradecer bastante mesmo pelo nível de clareza, os exemplos que trouxe para o debate. Agradecer também a participação de todos e enviar no chat o e-mail
para podermos fazer a partilha dos slides, para podermos ter acesso à informação que foi discutida aqui nesta sessão. E, além disso, depois de amadurecermos os textos científicos, no próximo ano já poderão ter o convite para o lançamento do livro, que com certeza poderá ser partilhado também online. Então, podem usar o e-mail e fazer o envio de uma mensagem para solicitar o material que foi apresentado aqui pelos nossos oradores. Agradecer ao professor Luca Bussotti pela disponibilidade e por ter participado ativamente nesta sessão. Agradecer também ao professor Rodrigues Ioane Kumbane. Agradecer ao professor Carlos Sitoi pela participação e muita força, bom trabalho para todos. Obrigado.